alimentos importados com taxa zero, no Terraço Cast de número 464. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da tarde de 18 de março de 2025, verificando mais um dia de queda nos mercados americanos e alta no VIX, o tal índice do medo, falando de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, para o episódio 464 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Estou hoje com elas do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela. Ela, a mulher do tempo sem tempo, que está gravando de um lugar muito inusitado. Fazia tempo até, né, Caio Augusto, né, companheiras aqui de podcast, né, Fê e Rê, que eu não gravava de um lugar inusitado. A mulher do tempo sem tempo está fazendo jus ao seu nome e gravando diretamente de um centro veterinário. Eu lembro que eu já gravei de um veterinário uma vez, eu me enfiei numa salinha, né, e tinha um monte de latidos de cachorro. Então, mais uma vez, eu inovo, gente, a mulher do tempo sem tempo sempre inovando, né. E eu sei que vocês vieram aqui, mas não para saber os meus paradeiros, mas justamente para saber a previsão do tempo. A previsão do tempo, né, para os próximos dias é de um calor ameno. Calor ameno, aquele dia que você vai acordar, vai olhar para a janela e vai falar, será que esfriou hoje? E aí você sai de calça. Mas ao longo do dia, você percebe que na verdade é tudo uma grande enganação, só não está sol, mas ainda está muito calor. Então é isso, gente, estamos chegando quase no outono, né? Águas de março fechando o verão, parece que elas vieram ao longo de todo março, mas tudo bem, né? Porque eu e São Pedro, a gente conversou que tem um tema que a gente vai tratar nesse podcast, que é o quê? Inflação de alimentos. E a gente sabe que São Pedro tem bastante a ver com isso, né? Então eu e São Pedro conversamos, ele mandou bastante águas de março e vamos ver como isso está impactando a inflação, que, claro, é um tema secundário desse podcast. Ainda segue mais calor do que frio, mas realmente São Pedro está dando uma folguinha nos últimos tempos. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Espero aí que esteja tudo ótimo com vocês. E aqui é a Renata trazendo mais uma vez o Boletim Internacional. Dessa vez gravando atrasadíssima, tô gravando no domingo aqui da Avenida Paulista. Então, se vocês ouvirem aí um barulho de fundo, é isso aí, né? Todo domingo aqui é difícil acordar, é difícil conversar, porque fica esse barulhão aqui o dia inteiro, mas quem gosta de frequentar a Paulista é legal também, né? Eu acho que eles podiam fazer aí menos barulho, né? Menos raves bem embaixo aqui do meu apartamento, mas de modo geral, né? Muito legal, eu acho, pelo menos ter a avenida aberta aí para as pessoas, né? Praia de Paulistano, as pessoas poderem se divertir. Quem tá sempre aqui já sabe, gravação com delay significa episódio bem atualizado. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo? Fala, meus queridos amigos do Terraço Cast, como vocês estão? Tudo certo para mais um episódio maravilhoso? É isso aí, vamos para cima, vamos ao 464. Raquel, por que a medida de zerar impostos de importação de alguns alimentos é boa? E por que mesmo sendo boa, talvez essa medida seja ineficaz? Pois bem, Caio Augusto, o governo anunciou, né, uma redução do imposto de importação de alguns alimentos. Entraram aí o azeite, um tipo de azeite que agora não me lembro, mas um azeite específico aí, né, óleo, também óleo de soja, entrou algumas carnes desossadas, bovinas, não entrou o suíno nem o frango, e entrou café, né? Café que tá altíssimo, tá pesando no bolso dos brasileiros. E aí, Caio, você me pergunta se essa medida, né, se ela é boa, se ela não é, se ela vai estar sendo eficaz ou não. Mas antes de falar justamente dessa medida, vale trazer o contexto da inflação, né? Então, por que a gente está falando de inflação de alimentos? Porque a inflação de alimentos está muito alta. Só para você ter uma ideia, a expectativa aqui do time da XP, né, no qual eu trabalho, é de, infelizmente, gente, fazendo um parênteses aqui, o Caio Augusto, ele não me paga, né, o Caio Augusto é um péssimo empregador, então eu tenho que ter um trabalho, né, um trabalho extra, né, porque o Caio Augusto, ele não paga a gente, é tudo que trabalho escravo aqui, então é isso, né, bom,
Parênteses feito, brincadeiras à parte, né? A projeção do time da XP é de crescimento de alta, né? De 9% na inflação de alimentos nesse ano. Então, não devemos ver um fôlego, né? Para no bolso dos brasileiros, no dia a dia de todo mundo aí, nos preços dos alimentos. A gente deve, inclusive, ter na segunda metade do ano, mais uma alta de proteínas. A mesma alta que a gente viu no ano passado, que foi por conta do ciclo da pecuária, deve acontecer de novo na metade desse ano. O que é esse tal desse ciclo da pecuária, né? É questão do abate de bovinos mesmo, né? Então, como a demanda está muito aquecida, tanto a demanda externa quanto a demanda doméstica, então a gente está exportando muito, mas a gente está consumindo muito também, você teve tem o ciclo da pecuária, que é o ciclo da criação bovina, e tem o abate. Então, normalmente, não se abate todo o rebanho ali, né, todos os boizinhos e tudo mais. Você deixa principalmente as fêmeas e tal para continuar, né, para dar continuidade ao ciclo. Só que como a demanda estava muito alta, acabou se abatendo muito, né, nos momentos de demanda alta, você abate todo mundo, abate fêmea, macho, filhote, enfim, vai todo mundo, e aí você demora para retomar novamente o ciclo. E aí você vai tendo mais quebras no ciclo pecuário, que é o que a gente está observando, mais ou menos assim, tá? Se a gente tiver um ouvinte aí que entenda muito de pecuária, manda aí pro Caio Augusto, quem sabe ouvinte, você não tem uma participação no Terrascast explicando melhor do que eu sobre o ciclo da pecuária. A questão isso é um fator exógeno, né? Ou seja, não tem a ver com a política monetária do Banco Central, para onde estão os juros, mas indiretamente é impactado por conta da demanda. Uma economia aquecida, né, acaba alimentando, né, ampliando a magnitude desse tipo de fator, né, que é exógeno ao ciclo de política monetária, né, ou seja, não tem nada a ver com os juros. Então, eu falei aqui um pouco do ciclo da pecuária, tem questões, porque São Pedro, né, tem a ver com isso, porque também tem questões climáticas. Então, o ano passado a gente teve muita quebra de safra, teve quebra de safra no café, por isso que a gente teve o quê? O café, né, no IPCA que saiu de fevereiro, o café acumula alta de 66%, gente, no ano, nos últimos 12 meses. É muita alta, né? Então é uma alta bastante substancial. Por quê? Porque teve quebra de safra. Então foi questão de choveu muito, choveu pouco, né? Principalmente aí, obviamente nas regiões de cultivo de café e no Brasil, né? Quando eu perguntei pro economista de inflação, eu falei, mas aonde a quebra de safra? Ele falou, no Brasil, a gente é o maior produtor global. Eu falei, caramba, é verdade, depois de nós tem o Vietnã lá, né? Não sei se eles são segundo, terceiro, mas teve essa. Então o que acontece aqui no Brasil mexe no mercado global de café. De novo, também é um movimento que acaba tendo a amplitude aumentada por conta justamente, né, da demanda aquecida, né, de uma economia aquecida de uma maneira geral. Mas você toma mais café? No fundo, na verdade, você tem uma demanda aquecida por tudo, né? Por bens essenciais, não essenciais. E, de fato, assim, uma curiosidade, eu tenho lido bastante como o consumo de café tem aumentado no mundo. Achei curioso isso, não sei exatamente porquê, né? Não sei se essas gerações são mais saudáveis e não gostam mais de Red Bull e coisas do tipo, e voltaram pro bom velho cafezinho. Não sei, mas eu sei que também tem uma questão aí também de demanda aquecida, tanto doméstica quanto global. E aí, mais um exemplo, o ovo, né? Então, o ovo, o presidente veio, né, em rede pública falar, é um absurdo, eu não sei o que está acontecendo com o nosso ovo, quem está roubando os brasileiros? Cara, não tem ninguém roubando os brasileiros, né? Claro, pode ter um ou outro, né, comerciante ali que está, né, fazendo mau uso desse momento de economia aquecida e até jogando o preço ainda mais acima, mas de uma maneira geral, né, os ovos estão subindo, muito influenciados pelo preço do milho. E por que o preço do milho subiu? Mesma coisa, gente, questões de climáticas e questões de demanda, né? Então a gente tem o milho subindo, o milho é insumo para produção de frango, né? E você acaba impactando os ovos. Tem um ponto importante aí do milho, né? E que acaba mexendo com muitas commodities, não todas, principalmente não as leguminosas, tá? Quando a gente olha aí, e aí não é nem commodity, né? Aí é só alimento. O milho, o café, são todas commodities que são produzidas globalmente, né? Então não só por aqui, e são transacionadas, né? São comercializadas globalmente. Então eu tô falando aí de proteína, eu tô falando de café, eu tô falando de milho, de soja. Agora, quando a gente fala de tomate, de
alface, leguminosas de uma maneira geral, né, os produtos in natura, aí é muito mais questões domésticas mesmo, climáticas, que acabam impactando. Então, demanda doméstica e questões climáticas domésticas. Mas para esses outros alimentos, inclusive esses que eu dei o exemplo, né, café, ovo, carne, isso também tem um impacto grande de quem? Na nossa taxa de câmbio, né? Por quê? Mas a gente não produz café aqui? Sim, mas o café, ele é negociado internacionalmente. Então, além da gente ter o preço do café cotado em dólares, quando a nossa moeda está muito fraca, vale a pena, né, vale bastante a pena para o produtor exportar. Então, acaba aumentando com a demanda aquecida, né? Moeda fraca, você acaba reduzindo um pouco a oferta interna, né? Então, com tudo isso, com quebra de safra, tudo isso no mesmo balaio, né? E o frango a mesma coisa, né? Você tem aí o milho, que serve de insumo, que é ração, aumentando muito, muito por conta da taxa de câmbio. Quando a gente olha um indicador do Banco Central, que é o ICBR, que é um indicador de commodities, não confunda com o IBCBR, tá? Que foi divulgado hoje, quando eu gravo esse podcast, que é um indicador do Banco Central também do Banco Central, né, mas ele é de atividade econômica. O ICBR, ele é um indicador de commodities, que ele mostra a variação do preço de commodities em reais. Então é bem interessante porque ele pega tanto o movimento de commodities no mundo, no mercado global, quanto ele coloca na conta a variação da taxa de câmbio. Quanto mais depreciada a nossa moeda, mais sobe esse índice. E o que a gente viu? Que no ano passado ele deu uma bela estilingada, né? Cresceu muito. E muito por conta da taxa de câmbio, muito menos por conta de movimentos globais. As commodities, inclusive no mercado global, elas estão relativamente estáveis. Acima do patamar pré-pandemia, mas estáveis, né? E por conta da movimentação, daquele overshooting que a gente viu no real ano passado, a gente viu essa estilingada no ICBR. Já quando a gente olha os dados mais recentes, né, final de fevereiro, já começo de março, já deu uma cedida na pontinha, né, ali na virada do mês, mas estava em níveis historicamente altos. Então, quando o governo vai lá e ele fala que ele vai controlar, ele vai reduzir o imposto de importação para diminuir o preço dos alimentos, é uma medida positiva? Cara, na margem, eu amo que os economistas falam, né? Eles usam na margem pra falar mudanças mensais, mas não, o meu na margem é na margem mesmo, tipo, ali naquele, né, pensando no marginal, faz sentido, né? É bom, né? Por quê? Porque a gente está falando aí de maior liberalização do comércio. Eu sou super a favor de redução de barreiras de importação sempre, né? Sou muito a favor do livre comércio, dos benefícios a longo prazo, da competição interna, né? A competição global no mercado interno, etc. Mas, né, porém, entretanto, não resolve o problema, né? Primeiro porque parte dos alimentos a gente importa de países do Mercosul. Então, você pensar só, trigo, a gente está importando da Argentina, né? Que já não tem imposto de importação, né? E parte a gente nem importa muito, né? Não é o que, não é o café. Café a gente importa, mas não é assim, nossa senhora, agora vai fazer a diferença. E tem um segundo ponto importante, né? Além da gente não importar tanto desses produtos, a gente importa também, mas não é assim, nossa, não é que nem se a gente estivesse tirando imposto de importação de carro, por exemplo, né, de produtos eletrônicos, não, né, a gente não importa muito. E segundo, não é o imposto de importação que pesa tanto sobre o preço, né? Então, claro que não foi esse imposto que mudou para contar pela variação, mas mesmo quando você tira, a diferença no preço ela é marginal, ela é muito pequena, né? O que faria a diferença em termos de imposto seria mais o ICMS, que é um imposto que ele compõe muito mais o preço final dos alimentos. Mas, falando a verdade aqui, né? Como os estados dificilmente vão abrir mão de receita, a solução mesmo é estabilidade político-institucional, fiscal, né? Para ajudar o quê? Para ajudar a reduzir essa variação da taxa de câmbio, né? Mesmo com as mudanças que a gente teve no ano passado, mudanças mais estruturais, de piora da nossa conta corrente, porque a gente aumentou muito as importações e também justamente porque as commodities cederam um pouco no mercado global, a gente está falando de um real, né, de um dólar que devia estar valor justo ali, valor de equilíbrio, dado nossos juros, dado nosso crescimento, né, nossos juros bem mais altos que nos Estados Unidos, etc., em elevação, a gente devia estar falando de uma taxa de juros
perto de 5,60, né, 5,70, e não de 6,20 onde estava o ano passado. Então, claramente, parece, ao que tudo indica, que o ano passado foi um overshooting, foi um momento de alto estresse, precificou-se muito, um risco muito elevado, e aí voltou, né? Mas esse risco, ele vai ficar indo e vindo, né? Quanto mais a gente tiver ao longo do ano discussões, agora a discussão do orçamento, aí tira e põe dentro do orçamento, programa X, programa Y, aí depois o governo, né, trabalhando ali em políticas, lançando políticas parafiscais, então falando de uso de bancos públicos, né, outro, até em regulação, falando mudança de regulação para consignado, tudo isso pode ser positivo, mas a gente não está falando como uma política contracíclica, mas a gente não está falando de um ciclo econômico que agora vai se reverter e a gente vai crescer menos porque aconteceu um problema, uma questão exógena, a gente precisa de uma política contracíclica. Não, pelo contrário, né? A expectativa é que a economia desacelere de propósito, porque o Banco Central está subindo os juros para tentar controlar a inflação. Se o Banco Central está puxando o freio de mão de um lado e o governo continuar acelerando do outro, ele vai ter que ficar tapando o sol com a peneira com esse tipo de medida, né? Para conter o preço dos alimentos, porque a demanda conta, né? A economia, nesse sentido de ciclicalidade, ela se reequilibra, né? E se a gente tirasse a volatilidade da nossa moeda, já ajudaria bastante o preço dos alimentos. Aí sim, faria uma diferença grande no preço dos alimentos. Agora, o imposto de importação, dificilmente. É isso, pessoal. Agora a gente vai aguardar o quê? As sinalizações do Banco Central, né? Que nessa semana, aqui que eu gravo esse podcast, tem cupom. Eu vou enviar o comentário para o Caio Augusto aqui o mais rápido possível, logo pós-cupom, né? E com certeza, né? Tudo isso vai fazer parte da decisão do cupom, né? Tanto a inflação corrente, mas principalmente quanto se espera para a inflação adiante e quanto a nossa economia está aquecida ou não. Porque se o trabalho do Banco Central é levar os juros para desaquecer a economia, para tentar tirar a pressão dos preços, e ele só estiver vendo sinais que a economia continua muito forte, né? Aí ele vai provavelmente ter que, né, com certeza ele vai fazer uma alta de 1 ponto percentual, que é o que já está telegrafado, mas vai estar todo mundo de olho no quê? Na sinalização, para onde eles vão para frente, né? Quais vão ser os próximos passos depois? Eles vão parar de subir? Meu palpite aqui é que não, que eles vão sinalizar que eles vão continuar subindo. Olha o que eu falei aqui, inflação corrente alta, né, pressão de demanda, economia ainda muito forte, governo sinalizando para mais impulso fiscal, parafiscal, regulatório, né, não parece que a gente está caminhando para um freio, né, necessário aí para nossa economia. Então isso significa que o Banco Central deve continuar subindo juros e seguir puxando o freio de mão para tentar evitar o pior, né, uma doença pior, que é a inflação. Começo falando sobre isso de não pagarmos aqui no Terraço, porque realmente aqui a gente vai pela causa. Por essas e outras que você, se gosta do nosso trabalho, poderia nos ajudar espalhando a palavra. Vamos que vamos. Sobre inflação de alimentos, direto e reto. É o tipo de coisa que não tem real relação direta com qualquer governo e, no fim das contas, demandaria que o governo apenas fosse sábio o suficiente para esperar. Com essa medida de corte de impostos de importação em alimentos, o governo basicamente disse o seguinte: eu não vou fazer nada, mas para você não dizer que eu não estou fazendo nada, toma aqui essa medida. De todos os itens anunciados nessa redução a zero, talvez o azeite seja o único que vejamos um cadinho mais barato no mercado, porque a imensa maioria dessa commodity vem do exterior. De resto, olhando pelo lado cheio do copo, ao menos ideias toscas e fracassadas como mercados populares e taxar exportação foram abandonadas. E para não ficar só no raso e falho, a ideia é ruim porque a gente acha que é ruim, vamos te trazer 2 pequenos balões de pensamento sobre os efeitos potenciais dessas 2 medidas. Mercados populares seriam algo como: vamos espalhar pelo país alguns armazéns que compram e vendem itens alimentícios a preços subsidiados para ampliar a capilaridade de alimentos a pessoas de baixa renda. A ideia parece boa, mas basicamente já foi tentada e fracassou retumbantemente quando tentada ainda em Lula 1. Se chamava Fome Zero. Esse programa que foi substituído pelo sucesso internacionalmente reconhecido de nome Bolsa Família. Essa ideia de mercados populares dá problema porque, se você entrega recursos financeiros, a pessoa pode fazer as suas escolhas particulares com o que está próximo dela.
E se você distribui diretamente o alimento, partindo do pressuposto que é uma mesma cesta de consumo no país inteiro, o que também é bizarro, né, dado que a gente é um país continental com muitas diferenças regionais, além de ter um custo logístico imenso, isso ainda cria incentivos perversos de preço, porque o governo não irá produzir todos esses alimentos, mas como irá garantir que eles sejam comprados, subitamente os preços a esse benevolente comprador podem acabar subindo. Para saber com mais detalhes, anote aí a dica. Procure o artigo de nome Por que o Fome Zero fracassou e o Bolsa Família foi bem sucedido, do Instituto Mercado Popular. E sobre o segundo ponto, de taxar exportações, bem, se você for colocar barreira restritiva no item que mais traz divisas do exterior, isso no limiar trará desincentivo à exportação para o curto prazo, porque esse custo adicional existe, e no longo prazo, porque vai ficar a sensação de que a qualquer momento o governo recorrerá a essa canetada, traz também problemas na balança comercial brasileira e, adivinha, também traz efeitos no dólar, o que é literalmente querer resolver um problema cuja solução é apenas esperar e não atrapalhar, com um problema muito maior e mais capaz de destruir valor. Então, dos males o menor. O governo finge que faz alguma coisa e não estraga nada. Alguns fãs do governo fingem que estão vendo tudo mais barato nas gôndolas dos supermercados porque esse governo é porreta. Os haters do governo dizem que a coisa não vai a lugar nenhum e o efeito prático é mínimo, apenas a queda de arrecadação com impostos de importação de itens que majoritariamente exportamos. Dito tudo isso, boa medida de Lula 3. Muito ajuda quem não atrapalha, mesmo sendo muito criativo nesta seara. Ah, e claro, na semana em que essa ancoragem está sendo realizada, temos Copom. E sim, semana que vem a Raquel estará aqui comentando sobre o que você precisa saber de relevante nessa próxima decisão do Banco Central sobre os juros. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Saiba por onde nos encontrar independente da rede, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. China está dando a volta nos Estados Unidos via México. Mas vamos aí ao nosso assunto do podcast de hoje. Hoje o Caio pediu para eu comentar, ele me mandou um artigo da Bloomberg e também um vídeo no YouTube que eu achei muito interessante, que é como os chineses eles estão conseguindo dar a volta nos americanos e aproveitar através do México para vender mais, né? Então o que acontece? A gente tem nessa guerra comercial aí, né, do Trump com o resto do mundo, né? Na verdade não tem assim um alvo específico, né? Ele mesmo falou que tem muitos países, inclusive o Brasil, né, que se aproveitam aí dos Estados Unidos e que tem relações comerciais injustas, que taxam os produtos americanos, enquanto que os produtos deles entram mais baratos nos Estados Unidos. Então ele está impondo aí essa guerra de impostos, mas a gente sabe, né, que o principal alvo dele é a China, né? A China que aí é a segunda economia mundial e que disputa de fato grandes mercados com os Estados Unidos, né? E aí, assim, apesar de ele estar colocando, né, tarifas de importação à torta e direito em todos os lugares, inclusive, né, nos dois parceiros ali vizinhos dele, né, o Canadá e o México, teve aí uma treta no começo, bem logo no comecinho do mandato, mas essas taxações foram adiadas por enquanto, né? Então o que a China está fazendo? A China está começando a construir ou arrumar parceiros no México, ou construir instalações fabris no México, para poder mandar produtos chineses, assim, digamos, quase prontos para o México, para finalizar ali uma embalagem, dar aquela maquiada para o produto parecer made in México e aí exportar para os Estados Unidos com as vantagens que o México tem, né, por esse acordo aí de livre comércio que o México tem com os Estados Unidos. Então é claro que isso é vantajoso, muito vantajoso para a China,
É vantajoso também para o México, claro, né? Porque acaba tendo uma ativação da economia ali, né? Você acaba gerando algum emprego, e a gente sabe também, né, que a mão de obra mexicana é mais barata do que a americana, então também tem essa vantagem. E para os Estados Unidos, né, vamos ver o que o Trump vai fazer, né? Se vai conseguir retaliar o México, se vai conseguir, né? Porque tem vários acordos desse tipo também, né? O próprio, essa questão dos minerais, né, da indústria siderúrgica, né, do aço e tal, que os Estados Unidos estavam querendo taxar do Brasil, tinha um pouco isso, né? O Brasil, ele tem uma relação comercial de venda de aço e metais com os Estados Unidos que é bastante vantajosa, inclusive para os Estados Unidos, porque o Brasil vende produtos aí semi-acabados para os Estados Unidos, que é matéria-prima importante para a própria indústria americana. Então, assim, os Estados Unidos, não é interessante para eles taxar esse tipo de aço, porque, claro, é insumo para a indústria americana e vai aumentar o preço se a taxação ficar muito alta. Mas o que os Estados Unidos querem? Ele quer evitar isso que está acontecendo com o México também, né? Da China vender para o Brasil, e como o Brasil tem cotas mais vantajosas para vender para os Estados Unidos, só faz essa triangulação aí via Brasil. E os Estados Unidos estão querendo bloquear esse tipo, né, de volta aí ao mundo que os chineses estão dando para pagar menos imposto. Quem nunca, né? Mas então é isso, vamos ver que fim vai dar essa guerra comercial. Semana que vem a gente volta aí com mais análise, mais comentários sobre política e economia internacional aqui no Terraço Cash. Vou contar com a possibilidade de que você já nos ouve há alguns episódios. Pelo menos de uns 6 meses para cá. Sabe aquilo que falamos várias vezes sobre como o mundo de reshoring e incentivos diversos para a produção em casa gera distorções? Pois então, a China, que não é trouxa, está exatamente entrando nessas lacunas e aproveitando oportunidades do tipo. E, diante disso, temos uma situação um tanto quanto pitoresca. Buscando prejudicar a segunda maior economia do mundo, a primeira está pensando em diversos meios de tornar mais caros os itens que aquela primeira vende, e, na prática, está tornando a vida de seus próprios habitantes mais cara e menos eficiente. Ou, se ficou muito complicado, os Estados Unidos estão tentando prejudicar a China, transformando-se em um país mais caro para os seus próprios habitantes. Isso faz sentido? Não faz. Mas é a macro tendência atual. Ninguém mais quer saber sobre eficiência econômica e interligação global. A palavra de ordem é segurança. E o interesse é ter a fabricação mais próxima de si quanto possível for. Vale também lembrar que essa não é a primeira grande lacuna aproveitada pelos chineses. Alguns episódios atrás, e aqui também no Boletim Internacional, tivemos a informação de que algumas fabricantes de painéis solares da China estão abrindo fábricas nos Estados Unidos com incentivos do próprio governo americano para operar com mão de obra basicamente inteira vinda da China. Tanto que, dentro das instalações de algumas dessas fábricas, placas e sinalizações estão apenas em mandarim, sequer tiveram o trabalho de colocar em inglês para dar uma disfarçada. Temos aqui mais um capítulo da inesgotável novela de nome O Mundo Está Virando um Grande Brasil. Por aqui, nós já sabemos há muito tempo onde é que tais políticas vão dar. Mas o mundo desenvolvido entenderá isso em meados da próxima década, após enfiar na terra algumas centenas de bilhões de dólares, tentando reverter movimentos irreversíveis. O foco da produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Se quiser saber mais sobre como o nosso negócio pode ajudar o seu. Fernanda, recentemente a Intel trocou o CEO para tentar reverter uma trajetória imensa de problemas. Que problemas são esses? E o que isso tem a ver com a guerra dos chips? Então, está acontecendo, né, essa mudança de CEO. E aí vamos recapitular, né, para vocês entenderem onde que a Intel entra nessa
corrida pela liderança da produção dos chips, né? A Intel já foi sinônimo de inovação durante muitas décadas. Ela dominou o mercado de semicondutores, ditando mesmo o ritmo da tecnologia. Mas nesses últimos anos, ela perdeu, digamos, o bonde da história de forma dramática. Por quê? O grande problema começou com os atrasos sucessivos na produção dos chips menores e mais eficientes. Enquanto a concorrência já vinha avançando para litografias de 7 nanômetros, 5 nanômetros, a Intel ainda tropeçava nos 10 nanômetros. E isso acumulava muitas promessas não cumpridas. E aí quem aproveitou essa brecha? Exatamente, quem eu sempre falo para vocês, a TSMC e a AMD. A TSMC virou queridinha da indústria, vocês já sabem, né? Produzindo chips muito avançados para Apple, para Nvidia. E a AMD, que antes só era uma sombra da Intel, aproveitou essa falha e tomou grande parte do mercado com processadores mais potentes e eficientes. E aí veio a resposta do governo americano, né, com a crescente tensão com a China e a necessidade de reindustrializar a produção dos chips, a Intel começou a receber bilhões de dólares em incentivos para tentar retomar a liderança, mas, mesmo com todo esse dinheiro, os resultados não vieram. E a Intel não só perdeu participação no mercado, como também viu o seu valor cair brutalmente. E, para tentar resolver essa situação, chamou de volta o Pat Gelsinger como CEO. Ele tem essa missão bastante difícil de resgatar a relevância da Intel, investindo pesado em novas fábricas, tentando recuperar a confiança dos investidores. Só que o mercado não espera, né? Então, enquanto a Intel tenta se reerguer, a TSMC e a Samsung continuam avançando. A Nvidia já se consolidou como a maior potência da era da inteligência artificial. Então, a grande pergunta que fica aqui é, será que a Intel ainda vai conseguir voltar ao topo, né? Correr atrás do prejuízo? Ou a gente está assistindo um gigante que já perdeu o seu lugar na história? É um pouco pesada essa informação, né? Essa colocação, mas é uma corrida bastante crítica, né? Intel passou de líder do mundo dos chips a pária. Um pária muito, muito caro, com dezenas de bilhões de dólares em incentivos governamentais já alocados. Trata-se de um clássico caso de empresa que lidera com tanta vantagem que deixa de procurar meios de se otimizar. Esse é o maior gatilho de perda de valor de um negócio, quando ele deixa de olhar otimizações e passa apenas a se olhar no espelho. E esse caso também relembra uma outra coisa importante. Tal qual comentamos no assunto anterior desse mesmo episódio, não podemos nos esquecer que não dá para trocar dinheiro por produtividade, porque nenhuma curva de aprendizado é instantânea e quem procura esses esteroides, no fundo, está nem um pouco interessado, assim, sequer em percorrer qualquer curva de aprendizado. Ainda que fosse possível trocar dinheiro por produtividade, o que, reforçamos, não é. Será que aquela empresa que já anunciou o produto até com os Simpsons, pode pesquisar aí no YouTube que você rapidamente vai encontrar, conseguirá recuperar o tempo perdido? Ou o equívoco de não se atualizar e não correr atrás de se reinventar mesmo estando na liderança do mercado será fatal aos negócios? Encaminhemos-nos para o encerramento do 464 deste que é o podcast de economia e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal, meu segundo tchau, né, porque eu ia dar tchau e aí eu saí falando doidado de novo. Então agora sim, gente, adeus, tchau, tchau. É isso, pessoal, nós falamos e nos ouvimos na semana que vem. Obrigado, Renata. Um beijo a todos aí, espero que tenham uma ótima semana e semana que vem a gente tá de volta. Até lá! E obrigado, Fernanda. Meus queridos, muito obrigada por mais uma companhia neste episódio. A gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como Siga FIFA. Valeu, beijo. Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui, pela causa, há tantos anos. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.